Livro de Esdras, capítulo 8. Exilados que regressaram com Esdras. Esta é uma lista dos chefes de família com as suas genealogias, aqueles que regressaram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes. Da família de Finéias, Gerson. Da família de Itamar, Daniel. Da família de Davi, Atuz, descendente de Secanias. Da família de Parós, Zacarias e 150 homens registados com ele. Da família de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e 200 homens registados com ele. Da família de Zatu, Secanias, filho de Jaaziel, e 300 homens registados com ele. Da família de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e 50 homens registados com ele. Da família de Elão, Jeaías, filho de Atalias, e 70 homens registados com ele. Da família de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e 80 homens registados com ele. Da família de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e 218 homens registados com ele. Da família de Bani, Selomite, filho de Josifias, e 160 homens registados com ele. Da família de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e 28 homens registados com ele. Da família de Azegade, Joanã, filho de Acatã, e 110 homens registados com ele. Da família de Adonicã, que chegaram depois, Elifelete, Jeiel e Semaías, e 60 homens registados com ele. Da família de Bigvai, Utai e Zacur, e 70 homens registados com eles. A viagem de Esdras a Jerusalém. Reuni os exilados perto do canal de Ahava e acampamos ali por 3 dias, enquanto eu revisava as listas do povo e dos sacerdotes que haviam chegado. Descobri que nenhum levita se havia oferecido para nos acompanhar. Por isso, mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, líderes do povo. Também mandei chamar Joiaribe e Elnatã, 2 homens com discernimento. Enviei-os a Ido, chefe dos levitas em Casifia, para que pedissem a ele, aos seus parentes e aos servidores do templo que nos enviassem ministros para o templo de Deus, em Jerusalém. Visto que a bondosa mão do nosso Deus estava sobre nós, eles nos enviaram Serebias, junto com 18 dos seus filhos e parentes. Era um homem inteligente, descendente de Mali, descendente de Levi, filho de Israel. Também nos enviaram Azabias, junto com Jesaías, dos descendentes de Merari, 20 dos seus filhos e parentes, e 220 servidores do templo. Os servidores do templo eram assistentes dos levitas, um grupo de trabalhadores do templo instituído pelo rei Davi e pelos seus oficiais. Todos estavam registados por nome. Ali, junto ao canal de Ahava, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante do nosso Deus. Oramos para que Ele nos proporcionasse
uma viagem segura e nos protegesse, como também aos nossos filhos e aos nossos bens. Pois tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos acompanhar e nos proteger de inimigos ao longo do caminho. Afinal, tínhamos dito ao rei: a bondosa mão do nosso Deus está sobre todos que o adoram, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos que o abandonam. Assim, jejuamos e pedimos com fervor que o nosso Deus cuidasse de nós. E Ele atendeu à nossa oração. Nomeei 12 chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias e outros 10 sacerdotes, para ficarem encarregados do transporte da prata, do ouro e dos outros objetos que o rei, seu conselho, seus oficiais e todo o povo de Israel haviam doado para o templo de Deus. Pesei o ouro ao entregá-lo, e o total era 22.750 quilos de prata, 3.500 quilos de utensílios de prata, 3.500 quilos de ouro, 20 tigelas de ouro, cada uma pesando 8,6 quilos, 2 utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como ouro. Eu disse aos sacerdotes: vocês e esses tesouros foram consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são ofertas voluntárias ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Guardem bem esses tesouros, até que os apresentem aos líderes dos sacerdotes, aos levitas e aos chefes de família de Israel, que os pesarão nos depósitos do templo do Senhor em Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas aceitaram a responsabilidade de transportar esses tesouros de prata e de ouro até o templo do nosso Deus, em Jerusalém. Levantamos acampamento junto ao canal de Ahava no dia 19 de abril e partimos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus nos protegeu e nos guardou de inimigos e bandidos ao longo do caminho. Assim, chegamos em segurança a Jerusalém, onde descansamos por 3 dias. No 4º dia, depois da nossa chegada, a prata, o ouro e os utensílios valiosos foram pesados no templo do nosso Deus e entregues a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Fineias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Pesaram e contaram tudo, e o peso total foi registado oficialmente. Os exilados que haviam regressado do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. Apresentaram 12 touros por todo o povo de Israel, 96 carneiros e 77 cordeiros. Também apresentaram 12 bodes como oferta pelo pecado. Tudo isso foi oferecido como holocausto ao Senhor. Os decretos do rei foram entregues aos oficiais que ocupavam os cargos mais elevados e aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, que passaram a apoiar o povo e o templo de Deus. Capítulo 9. A oração de Esdras a respeito dos casamentos mistos. Depois que essas coisas foram feitas, os líderes judeus vieram e me disseram: muitos israelitas e até mesmo alguns sacerdotes e levitas não se mantiveram separados dos outros povos que habitam nesta terra. Adotaram as práticas detestáveis dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Os homens de Israel se casaram com mulheres desses povos e as tomaram como esposas para os seus filhos. A descendência santa se contaminou
por meio desses casamentos mistos. E pior ainda, os líderes e os oficiais foram os primeiros a cometer essa infidelidade. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei cabelos da minha cabeça e da barba e me sentei absolutamente pasmo. Então, todos que tremiam diante das palavras do Deus de Israel vieram e sentaram-se comigo por causa dessa infidelidade cometida pelos exilados que haviam regressado. E fiquei sentado ali, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício, levantei-me de onde havia sentado em lamentação, com as roupas rasgadas. Caí de joelhos, ergui as mãos ao Senhor, meu Deus, e orei. Oh, meu Deus, estou profundamente humilhado e tenho vergonha de levantar o meu rosto para ti, pois os nossos pecados se elevam até acima da nossa cabeça e a nossa culpa chegou até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, temos vivido cheios de pecado. Por isso, nós, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis desta terra. Fomos mortos, capturados, roubados e desprezados, como acontece hoje. Agora, porém, a graça do Senhor nosso Deus nos foi concedida por um breve momento. Ele permitiu que alguns de nós sobrevivêssemos como um remanescente e nos deu segurança neste lugar santo. Nosso Deus iluminou os nossos olhos e nos concedeu um pouco de alívio da nossa escravidão. Éramos escravos, mas em seu amor leal, nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Em vez disso, fez os reis da Pérsia nos tratarem com bondade. Ele renovou as nossas forças para que reconstruíssemos o templo do nosso Deus e restaurássemos as suas ruínas. Deu-nos um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois de tudo isso? Pois mais uma vez abandonamos os teus mandamentos. Tu nos advertiste por meio dos teus servos, os profetas, quando eles disseram: a terra em que estão entrando está inteiramente contaminada pelas práticas detestáveis dos povos que nela habitam. Está cheia de corrupção de uma extremidade à outra. Não permitam que as suas filhas se casem com os filhos deles, nem tomem as filhas deles como esposas para os seus filhos. Jamais promovam a paz e a prosperidade dessas nações. Se seguirem essas instruções, serão fortes, desfrutarão das coisas boas que a terra produz e deixarão essa prosperidade como herança para os seus filhos para sempre. Tudo o que nos aconteceu é castigo da nossa maldade e da nossa grande culpa. Ainda assim, recebemos um castigo muito menor do que merecíamos, pois tu, nosso Deus, permitiste que alguns de nós sobrevivêssemos como um remanescente. E, no entanto, quebramos os teus mandamentos outra vez e nos casamos com pessoas que praticam essas coisas detestáveis. Acaso a tua ira não será suficiente para nos destruir a ponto de não sobreviver nem mesmo este pequeno remanescente? Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo. Aqui estamos, diante de Ti com a nossa culpa, um mero remanescente que escapou. Embora, por sermos culpados, nenhum de nós tenha o direito de estar na Tua presença. Capítulo 10. O povo confessa o seu pecado. Enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando e com o rosto no chão diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas
homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Então, Secanias, filho de Jeiel, descendente de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis ao nosso Deus, pois nos casamos com mulheres estrangeiras dos povos desta terra. Apesar disso, há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com o nosso Deus, firmando que nos divorciaremos das nossas esposas estrangeiras e as mandaremos embora com os seus filhos. Seguiremos o seu conselho e o conselho dos outros que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que tudo seja feito de acordo com a lei de Deus. Levante-se, pois é seu dever nos dizer como corrigir essa situação. Nós o apoiaremos. Portanto, seja forte e faça o que tem de ser feito. Então Esdras se levantou e exigiu que os líderes dos sacerdotes, os levitas e todo o povo de Israel jurassem que fariam o que Secanias tinha dito. E todos fizeram um juramento solene. Em seguida, Esdras se retirou de diante do templo de Deus e foi à sala de Joanã, filho de Eliasibe. Não bebeu nem comeu nada enquanto esteve ali, pois ainda lamentava a infidelidade dos exilados que haviam regressado. Depois disso, foi feita uma proclamação por todo o Judá e Jerusalém, para que todos os que vieram do exílio se reunissem em Jerusalém. Aqueles que não viessem em 3 dias perderiam todas as suas propriedades e seriam expulsos da comunidade dos exilados, conforme a decisão dos líderes e das autoridades. Dentro de 3 dias, todo o povo de Judá e de Benjamim havia se reunido em Jerusalém. A reunião aconteceu no dia 19 de dezembro, e todo o povo estava sentado na praça diante do templo de Deus. Tremiam por causa da seriedade do assunto e porque chovia. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: Vocês agiram de modo infiel. Aumentaram a culpa de Israel ao se casar com mulheres estrangeiras. Agora, confessem o seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam o que agrada a Ele. Separem-se do povo da terra e dessas mulheres estrangeiras. Toda a comunidade respondeu em alta voz: Você tem razão, faremos o que disse. No entanto, não é algo que possa ser feito em 1 dia ou 2, pois há muitos de nós envolvidos neste grande pecado. E agora é a estação das chuvas, portanto, não podemos ficar aqui fora por muito mais tempo. Que os nossos líderes decidam por toda a comunidade. Todo aquele que tiver uma esposa estrangeira virá num dia marcado, acompanhado das autoridades e dos juízes da sua cidade, para que a ira ardente do nosso Deus a esse respeito seja afastada de nós. Os únicos que se opuseram à proposta foram Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikvá, apoiados por Mesulão e pelo levita Sabetai. Foi esse, portanto, o plano que seguiram. Esdras escolheu líderes para representarem as suas famílias e designou cada representante por nome. No dia 29 de dezembro, os líderes se reuniram para tratar da questão. Assim, em 27 de março, o primeiro dia do novo ano, haviam terminado de resolver todos os casos de homens que tinham se casado com mulheres estrangeiras. Os culpados de casamento misto. Os sacerdotes que se casaram com mulheres estrangeiras foram: da família de Jesua, filho de Jeozadab, e dos seus irmãos Maazéias, Eliezer, Jaribe,
e Gedalias. Assumiram o compromisso de divorciar-se das suas esposas e cada um ofereceu um carneiro como sacrifício por causa da sua culpa. Da família de Imer, Anani e Zebadias. Da família de Arim, Maazeias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Da família de Pazur, Elioenai, Maazeias, Ismael, Nataniel, Josabade e Elasa. O cantor culpado desse pecado foi Eliasibe. Os porteiros culpados desse pecado foram Salum, Telém e Uri. Os outros israelitas culpados desse pecado foram da família de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaia. Da família de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Da família de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Da família de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Da família de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jeremote. Da família de Paate Moabe, Adna, Quelal, Benaia, Maazeias, Matanias, Bezaleel, Binui e Manassés. Da família de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Da família de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Da família de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Jaazai. Da família de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macnadebai, Sazai, Sarai, Azreel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Da família de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Zadai, Joel e Benaia. Todos esses homens se casaram com mulheres estrangeiras e alguns tiveram filhos com essas esposas.